fazer palestra para a academia, né? Muito bom. Obrigada, viu, Jader? Obrigada. Aí o discurso é outro, né? É verdade. Olá, então vamos começar. Olá, caros ouvintes, nós estamos começando mais um programa Rede José de Castro, programa Cenários Agroecológicos, hoje com a participação da Maria do Carmo, da professora Márcia, professor Jorge e a Maria Tereza. Eu gostaria que, nesta ordem, cada um dos participantes falasse um pouquinho de si. Primeiro Maria do Carmo, depois Márcia e Jorge. Sejam bem-vindas. Ok, muito obrigada pelo convite e a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante aqui na Cenários Agroecológicos e a Rede Josué de Castro. Então, eu sou Maria do Carmo Guido, eu sou uma mulher branca de 76 anos, eu moro em São Paulo, capital, eu sou socióloga, pesquiso a questão do envelhecimento há muitos anos e, além de pesquisadora e consultora, eu sou militante aqui em São Paulo pelos direitos da pessoa idosa. Eu sou conselheira no Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui da cidade de São Paulo. Atualmente, a cidade de São Paulo, por ser a maior cidade do Brasil, nós somos a cidade onde tem o maior número de idosas. Atualmente somos 2.300.000 idosos na cidade de São Paulo, que tem praticamente 12 milhões de habitantes. É muita gente e os problemas são muito grandes para nós, idosos e defensores dos direitos da população idosa. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado, Maria do Carmo. Professora Márcia, por favor. Olá, ouvintes da Rádio Cenários Agroecológicos e da Rede José de Castro, querido Jader, querida Maria Tereza, e é uma grande honra estar aqui, não é, com o professor Jorge, com essa grande especialista na área do envelhecimento, da política do idoso, Maria do Carmo, e é um prazer poder participar e contribuir neste programa tão importante. Eu sou a Márcia Lopes, aqui de Londrina do Paraná, sou uma mulher branca de 67 anos, uso óculos, estou aqui na sala da minha casa, uso um vestido azul e verde estampado, e, enfim, tenho a honra, né, de estar aqui. Sou assistente social, professora aposentada aqui do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina, fui secretária municipal de assistência social, fui vereadora e depois tive a honra de trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no governo do presidente Lula, por 5 anos, como secretária executiva e como ministra em 2010. Coordenei o Fome Zero com os 13 ministérios, e é claro que o tema, né, da política do idoso sempre perpassou por todos os nossos debates e as nossas decisões, olhando esse Brasil tão grande, né, e tão cheio de desafios. Por isso, né, este tema, o aprofundamento deste tema, pela defesa intransigente dos direitos da pessoa idosa, é de suma importância, e de um jeito simples, de um jeito muito objetivo, olhando a realidade de cada município desse país. Então, parabéns aí por essa iniciativa. Obrigado, professora Márcia, também estão conosco, Jorge Wisch, professor, e também a Maria Tereza. Professor Jorge. Olá, boa tarde a todos os ouvintes dos programas, né? Eu sou meio ruim de guardar nome, né? Portanto, não vou nem me arriscar, viu, Jader, a falar os nomes dos programas. Eu sei que me desculpe, né, pessoal, mas eu sou professor aposentado da Universidade Federal, apesar de ser estatístico, né, matemático estatístico, mas eu orientei na área de saúde, né? Tenho doutorado em saúde pública, e os meus orientandos foram em qualidade de vida no envelhecimento. Acho que os meus últimos orientandos, né, da Universidade Federal, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né, da enfermagem e da gerontologia, todos eles fizeram trabalhos, né, com qualidade de vida no envelhecimento.
Mas essa minha experiência ela é bem pequena, vamos dizer assim, porque foram trabalhos, né, que eu orientei, mas não tem a dimensão do trabalho das nossas, vamos dizer, apresentadoras aqui, palestrantes aqui hoje, que fico muito longe. Mas eu trabalho com felicidade, né, para o pessoal entender, eu trabalho com felicidade humana, e dentro da felicidade a gente estuda, né, os fatores que contribuem para a infelicidade e para a felicidade. E o envelhecimento, quer queira, quer não, é um dos fatores né, vamos dizer, fala muito alto. Eu sou coordenador de uma pesquisa que nós fizemos no estado de São Paulo, né, chamado Mapa da Felicidade, do estado de São Paulo, em que nós entrevistamos, numa amostra representativa, né, cerca de 6.000 pessoas, em 74 municípios, né, perguntando sobre a felicidade, e nós setorizamos, né, também por segmento da população, e a constatação muito triste foi que nós detectamos que, dentre os mais infelizes, as idosas acima de 60 anos, ou seja, as mulheres acima de 60 anos, que é uma triste constatação para uma sociedade, né? Por isso que não tem como a gente ficar, né, vamos dizer assim, indiferente a esse problema, né, do envelhecimento, e como que a nossa sociedade, que está envelhecendo num ritmo muito rápido, ela precisa de políticas públicas. Então, se eu estou aqui, é para falar um pouquinho a respeito disso, ok? Jada. Muito obrigada, professor Jorge Wisch. Agora a Maria Tereza para a sua breve apresentação. Obrigado. É um privilégio participar de um evento tão significativo, no qual o conhecimento dessas 3 pessoas extremamente importantes no conhecimento sobre o envelhecimento, nós teremos a oportunidade de levar esse conhecimento de uma forma acessível aos ouvintes. Então, desde já, muitíssimo obrigada pela disponibilidade de cada um de vocês que puderam estar aqui conosco nessa data. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Maria Tereza, muito obrigado. E nós começamos com a professora Márcia Lopes. A pergunta que nós estamos olhando na televisão, nós recebemos a informação de que a população brasileira está envelhecendo, como disse o professor Jorge Wisch, de uma forma muito rápida. Dizem que um processo que na Europa durou 100 anos, aqui a gente vai fazer em 30 anos, numa velocidade muito acelerada de envelhecimento. Como a senhora está vendo professora Márcia, esse processo de envelhecimento? Nós estamos preparados para enfrentar um novo contexto, com as pessoas assim precisando de políticas públicas, e dentro de um contexto de mudanças climáticas ainda que exigem tanto, principalmente das famílias mais vulneráveis. Como a senhora está vendo todo esse contexto? E depois eu gostaria de ouvir também a Maria do Carmo, nós gostaríamos de ouvi-la. Obrigado. Bem, na verdade, há situações e há temas que estão fora da nossa governabilidade, né? O que nós sabemos e sempre aprendemos é que, e nós trabalhamos sempre muito isso, a ciência, as experiências, as próprias políticas públicas, nós trabalhamos com o ciclo de vida. Então, desde o nascimento da criança, né, até o envelhecimento, há estudos e há modelos, padrões, né, de vida, de comportamento, de indicadores de qualidade, de felicidade, né, Jorge? Gostei muito, né, quando você traz essa questão. Então, e aí, claro que nada, nenhum ciclo de vida, ele está dissociado um dos outros. Então, há uma interdependência entre os ciclos de vida. E há uma interdependência na própria relação com a natureza, com a vida em sociedade. Então, né, o que a gente observa no Brasil e nos outros países é que esse processo de envelhecimento, ele depende muito da cultura, depende muito das escolhas que se fazem para administrar uma cidade, um território, um país, um continente, né? Depende muito, de fato, do sentimento e da visão que se tem das lideranças, dos líderes mundiais em todas as áreas, seja no Estado, seja nas igrejas, seja nas comunidades, seja nas famílias, seja nas universidades, né? Em qualquer lugar.
Então, nesse momento, e o envelhecimento ele não acontece, a forma, né, do envelhecimento ou as consequências positivas ou negativas do envelhecimento não acontece de uma maneira isolada, acontece dentro de um contexto social, econômico, político, né, de um país, aquilo que eu falava agora. E é claro que quanto mais avanços na ciência, no cuidado, no sentido da inclusão, do reconhecimento, né, das necessidades das pessoas em cada ciclo de vida, isso pode melhorar, facilitar, né, propiciar que as pessoas se sintam melhores, se sintam respeitadas, se sintam acolhidas, se sintam protegidas ou não, né? Então, o que se observou agora é que este envelhecimento, e eu me lembro um dia o Márcio Postman, que hoje é presidente do IBGE, dizendo, né, que há 100 anos atrás a média de vida era 29 anos. Então, nós tínhamos doenças, né, que, de fato, as pessoas morriam, imagina, há 29 anos. 29 anos hoje ainda é jovem, né, é considerado uma pessoa jovem, né? Tanto é que na nossa Constituição é idoso quem tem acima de 60 anos. E nós temos no Brasil em torno aí de 33 milhões de pessoas, nos 203 milhões de pessoas, em torno de 33 milhões que são pessoas consideradas idosas, né? E com uma mudança no padrão mesmo, né? No modelo das famílias, de extensão para família extensa para família nuclear, tem maior mobilidade, a questão do aumento, inclusive, da separação e dos divórcios, né? Quer dizer, há muitas mudanças nos últimos anos, e a Maria do Carmo, com certeza, também vai se aprofundar nisso, tem havido essas mudanças, né? Mudança, inclusive, cultural. É natural. Eu sou de uma família, a minha avó, que faleceu com 96 anos, teve 8 filhos. Hoje, essa família tem quase 160 membros, né, desses 8 filhos. A minha mãe, a mais velha, tem 96 e é viva ainda, né? E era comum que os idosos moravam na mesma família, com seus pais, com seus filhos, e hoje também isso mudou, né? Então, a demanda por espaços, por moradias, por mais cuidado, por o sentido da prevenção da vida, o sentido de construir uma rede de serviços comunitárias, né? Na Constituição de 88, é importante aqui a gente conhecer, ela é muito importante quando ela fala da responsabilidade do Estado na garantia de políticas públicas que atendam às necessidades de todas as pessoas idosas, em qualquer classe social, né? No Brasil, nós temos quase 11 milhões e 300 mil pessoas idosas no cadastro único, ou seja, são idosos em situação de pobreza. Então, não é pouca gente. Dos 33 milhões, imagina, nós temos 11 milhões e 200 mil em situação de pobreza, que demandam mais cuidado, mais atenção, mais orientação, mais proteção. E essa responsabilidade na Constituição está dita que é da família. E por que fala da família? Porque é o primeiro núcleo de afeto, de convivência, de permanência. Depois, né, da sociedade, né, e depois do Estado. Mas é claro que o responsável pela provisão dos serviços públicos não é da família, é do Estado. E é dele que nós temos que cobrar, de fato, a oferta destas políticas públicas. Moradia, saúde, educação, assistência social, cultura, trabalho, previdência, né, cuidados, tudo aquilo que é preciso uma pessoa para viver bem. Então, nesse momento, quer dizer, esse envelhecimento rápido, se ele estivesse associado a uma maior estrutura, expansão do Estado, maior cobertura dos serviços, cuidado com o meio ambiente, né? Se a água tivesse boa para todo mundo, se os alimentos fossem acessíveis para todo mundo, claro que a qualidade de vida dos idosos também seria muito melhor. E aí,
No entanto, um país como o Brasil, né, de mais de 203 milhões de habitantes, né, e com essa instabilidade política, porque isso tem muito a ver, depois né, a gente pode voltar nisso, cada município que tem 800 habitantes ou que tem 12 milhões, como São Paulo, tem a sua especificidade. De qualquer maneira, esse cuidado do idoso é uma regra, é um comando da Constituição brasileira, né? A responsabilidade em relação aos idosos, assim como nos outros ciclos de vida. Então, me parece que a questão é quase, né, assim, nós estamos vendo que agora a média de vida foi para mais de 76 anos, não é? Então, todos querem poder viver mais, mas viver com qualidade, com acesso à alimentação, com acesso à convivência, ao cuidado, à perspectiva da felicidade. Depois a gente continua, já falei muito, desculpa. Obrigado, professora Márcia Lopes. Passamos para Maria do Carmo, que vive aí em São Paulo. Enquanto a Márcia falava, a gente imaginava como isso se dá numa capital tão grande como São Paulo. Nossa, é um privilégio ouvir a Márcia Lopes. Poxa, ela falou tudo, né? Então, eu fico muito focada em São Paulo, né? Porque como eu milito aqui, moro aqui, a minha política é aqui, então esses dados estão frescos na minha cabeça, né? Então, coisas que a Márcia já pontuou e também o professor Jorge. Desses 33 milhões de idosos que vivem no Brasil, eu, como socióloga pesquisadora, eu me dedico a pesquisar o envelhecimento de 78% da população idosa, que é exatamente, nesse país desigual, a população que é dependente da política pública, não é? Porque somos um país muito desigual. Aqui na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil e mais desigual, na minha opinião, a renda média não chega a 3 salários mínimos. Então, foi lançado ontem, esses dias, acho que foi na semana passada, Márcia, Jorge, Maria Tereza, um relatório sobre a situação da fome na cidade de São Paulo. Na cidade rica igual a São Paulo, muitas, milhões de pessoas estão em situação de insuficiência alimentar, grave, média. Então, a gente pode imaginar que os mais vulneráveis são os mais atingidos pela implacabilidade da desigualdade social no nosso país, não é? Então, você falar sobre população idosa, já foi mencionado aqui pelo Jader, pela Márcia, que a nossa Constituição, ela tem uma atribuição, tripartite, né? A atribuição do cuidado com o idoso, que é a família, o Estado e a comunidade. E nessa condição como disse a Márcia, tem as escolhas que a população faz, não é? Então, a população, estamos perto da eleição, ela não tem escolhido muito bem qual direção tomar para que o Estado cumpra o seu papel de dar cuidado, de dar acolhida, de dar saúde, de dar moradia, dar até alimentação saudável, né, a essa população. Então, eu que vivo aqui, como eu milito também nos fóruns, vários fóruns de pessoas idosas aqui em São Paulo, a gente se depara com... Professor Jorge, você fez uma pesquisa aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na desigual cidade de São Paulo, tem uma pesquisa que sai todo ano, que é a São Paulo, esqueci até o nome da pesquisa, mas ela revelou o seguinte disparate. Alguns bairros de classe média alta aqui em São Paulo, quem conhece, que é o Alto de Pinheiros e outros bairros, a expectativa de vida ultrapassa um pouco 85 anos.
E nos bairros mais pobres é 60 anos. É 25 anos de diferença. Veja você, não é? Então, tudo isso que influencia numa qualidade de vida para o envelhecimento digno, saudável, etc., vamos combinar que o capital ele desempenha uma função primordial nessa coisa. Como o envelhecer ele é muito diferente, né? Como vivem os idosos nos quilombos? Como vivem os idosos nas comunidades rurais, não é? Não vivem, enfim, a expectativa de vida é muito pequena, quer dizer, pequena não, né? Não é igual a 100 anos atrás, mas dificilmente ultrapassa os 60 anos, e a gente estava conversando no começo antes do programa ir para o ar, que nós temos hoje também uma questão muito relevante nessa população idosa que está subindo, né, de volume de pessoas, em relação ao que a Seguridade Social, que a Márcia conhece bem, porque a Seguridade Social está vinculada ao SUAS, não é? E o que a gente vê é a dificuldade. Olha, gente, vocês me avisam se eu estiver falando muito. Tá? É a dificuldade do acesso às populações socialmente vulneráveis a esse benefício garantido na Constituição, que é a Seguridade Social. Já estive com Márcia em outros debates e eu já fiz uma denúncia do que ocorre aqui na cidade de São Paulo, e eu tenho ciência, porque eu tenho conversado muito com candidatos e candidatas no interior do Brasil, a dificuldade que não só os idosos, mas todas as pessoas que demandam do serviço público, que precisam do cadastro único, do CAD único, para receber todo tipo de benefício, inclusive, né, a Seguridade Social, esse acesso ele se tornou utópico aqui em São Paulo, por exemplo, e aqui em outros municípios também. Aqui na cidade de São Paulo, eu sei, e a gente tem, podemos provar isso, que logo no começo do governo, no governo Lula, foi repassado para a nossa cidade um valor considerável para que fosse investido no cadastro único aqui, ampliar, não é? O cadastro único, ele tem os CRAS, né? Eles têm uma relação com o número de habitantes, né, Márcia? Eu não sou assistente social e eu só aprendo com elas todo dia, que profissão maravilhosa, né? Então, o acesso aqui é utópico. A pessoa em vulnerabilidade social, ela não consegue acesso ao CAD único porque não tem. Não tem aí, você tem que telefonar, não tem vaga, fica na fila, entra para a fila às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, pega uma senha, quando chega na sua vez. Assim, é catastrófico. E assistência social, que eu reputo a grande provedora de cuidado e de proteção à população idosa, por uma cadeia antiga, não é, Márcia? Enfim, políticas de proteção, como os núcleos de convivência de idosos, o centro-dias de idosos, as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para pessoas idosas, não é? Isso aí hoje é uma utopia. O que está ocorrendo aqui no nosso município é que a população idosa está aumentando e a oferta dessa rede ela está diminuindo. Então, é um disparate. A política pública, a gente tem agora que pensar
defender muito bem os nossos governantes, porque existe um boicote. Eu fico pensando o que se passa na cabeça de alguns gestores ao não investir na rede de proteção. O que se passa na cabeça? Então, é um momento que a gente deve pensar nisso, e eu sempre nos meus debates e tal, eu sempre falo que se o SUAS, essa rede de proteção à pessoa idosa, ela estivesse funcionando como deveria funcionar, esses 78% de idosos que ganham, e os aposentados a maioria dos aposentados no Brasil são do regime geral de previdência, né? Aposentados pensionistas. 80% dos benefícios da Previdência é um salário mínimo. Então, é por isso que é muito importante esse trabalho aí do Fome Zero e tudo mais, né? Nós precisamos da política pública. Precisamos da política pública. Esse é o recado que eu tenho dado ultimamente aqui na cidade de São Paulo, e vale para o Brasil inteiro, né? Para todos que estão nos escutando. Falei muito. Obrigada, pessoal. Muito, muito obrigado, Maria do Carmo. Muito boa a sua fala do ponto de vista de quem demanda as políticas. Era isso que a gente estava esperando ouvir dessas famílias que estão diante desse quadro e que olham, buscam uma forma de apoio. E agora eu vou devolver para a Márcia, para ela nos responder, porque Márcia Lopes esteve no grupo de transição do governo, é uma estudiosa, vive assistência social, conhece toda a estrutura do Estado. E eu, Márcia, diante de tudo isso, se você pudesse, por onde você começaria? Que novidades você introduziria nas políticas públicas para dar conta de toda essa demanda que eu tenho certeza que você anotou, que bem trouxe Maria do Carmo para nós. Obrigado. Ok. Bom, primeiro que eu penso que na Constituição de 88, e para chegar nela, nós brigamos muito, né? Nós fizemos muita guerra lá com os deputados que não queriam aprovar essa Constituição porque ela assegurava muitos direitos da população. Olha só, né? Então, essa foi uma primeira conquista. E depois, cada lei, até o Estatuto do Idoso, que vocês se lembram, que em 2003, quando o presidente Lula assumiu, já faziam 8 anos que o Estatuto do Idoso estava esperando a promulgação, a aprovação. E é claro que no Brasil, então, funciona assim. Nós temos a Constituição e temos todas as leis de cada área. Nós temos a lei da saúde, do SUS, da assistência social, que é o SUAS, da educação, da cultura, da agricultura, da segurança alimentar e nutricional, o Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente, indígena, de todas as áreas. Nós temos as políticas que nós chamamos de setoriais, né? Saúde, educação, assistência social, previdência, meio ambiente, trabalho, e temos aquelas políticas que nós chamamos de intersetoriais ou transversais. Idoso, pessoa com deficiência, criança e adolescente, as comunidades tradicionais, segurança alimentar. Então, cada política setorial tem que responder às necessidades. Então, quem cuida da saúde do município, o secretário de saúde, a secretária do Estado e do nível federal, eles têm que entender, ler essa realidade. O papel do Jorge é muito importante e é recente que as políticas públicas começassem a valorizar os dados, as estatísticas, os percentuais, porque no Brasil o Estado sempre foi muito omisso, sempre muito irresponsável, e ele fazia aquilo que ele decidia fazer, ou porque ele prometeu na campanha, ou porque dava mais voto, ou porque aparecia mais. E ele nunca fez aquilo que a população precisava. Então, fazia projetos pilotos que atendia 10% da população. Isso não muda o indicador.
de pobreza, de exclusão, de desigualdade. O que muda é fazer as políticas públicas chegarem a toda a população que precisa. Então, neste programa que nós estamos falando do envelhecimento, estamos falando do sofrimento das famílias que, ao ver um idoso, o pai, o sogro, a sogra, a mãe, uma tia, né, idosa, e que precisa de... não pode esperar 6 meses para fazer um exame, que não poderia jamais esperar 1 ano, 2 anos para fazer uma cirurgia, né? Então, nós temos que entender isso. Se nós temos 203 milhões de habitantes, 33 milhões são idosos, nós temos que ter políticas públicas para 33 milhões de idosos, na quantidade e na qualidade necessária para atender essa população, na área que for, não é? A assistência social, historicamente, foi entendida como assistencialismo, favor, benemerência. Então, era na época da eleição que o candidato falava, se você votar em mim, eu te dou um par de sapato, eu te dou um time de futebol para aqui, eu te dou um churrasco ali, eu te dou uma camiseta. Quer dizer, felizmente, isso já melhorou muito, né? Em termos da própria lei eleitoral, mas ainda tem, né? Infelizmente, tem candidatos que compram o voto da população. E aí, na Constituição, a gente conquistou a assistência social como política pública, que sempre cuidou de uma rede, as entidades não governamentais, de uma rede de acolhimento de idosos, os chamados asilos, que agora são as ILPIs, as instituições de longa permanência, os centros de convivência, programas importantes, né, para atender a essa população, e que o Estado ele foi se retraindo, ele foi deixando para a sociedade resolver, e as famílias, né? E é claro que essa irresponsabilidade levou a uma situação de penúria de tantas famílias, de tantas, né, seja na área urbana, na área rural, município muito pequeno, município de fronteira, né? E há uma situação, inclusive, de isolamento social. Eu estava lendo um texto que depois eu vou passar para vocês, um texto da professora Luciana Jacu, do IPEA, que é aposentada do IPEA, um texto muito bom, Idosos em Situação de Isolamento Social, uma abordagem macrosetorial, ou seja, ter uma visão do todo para entender como é que a gente tem que enfrentar essa situação de isolamento social, que é o não acesso às redes sociais e políticas públicas necessárias para atender os idosos. E também o sentido do abandono, que é o sentido mesmo, né, da tristeza, da depressão, no sentido às vezes, desesperador, né, em que os idosos vivem, porque eles não se sentem pertencentes, eles não se sentem valorizados, eles não se sentem mais escutados. Quanto a gente aprendeu dos nossos avós, né? Com aquelas histórias que eles contavam e, enfim, contam até hoje, o quanto isso é importante. Mas numa sociedade em que a produção rápida, tudo é instantâneo, tudo tem que ser para ontem, isso não tem mais valor. E aí as redes, né, a internet, para o bem e para o mal, ela cumpre também um papel que desfavorece essa relação de convivência. E é claro que a política pública ela não substitui o afeto, ela não substitui a convivência, ela não substitui o sentido da vizinhança, da família, do pertencimento, das comunidades. Mas são as políticas públicas que devem assegurar aquilo que as pessoas precisam. Então, a assistência social, assim como a saúde e a educação, foi encontrando estratégias para atender as pessoas. Esses dias eu perguntava para o Elias, que é o secretário da Proteção Básica lá do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. E daí, o que vocês estão fazendo de novidade aí para o idoso, que eu tenho um programa e eu quero falar? Ele falou, nós estamos organizando a ampliação e implantação do serviço do idoso no domicílio. Isso é fundamental, porque às vezes o idoso não pode sair da casa dele, nem consegue sair.
ou por mobilidade, ou por um problema de não ter dinheiro para pagar a passagem de ônibus, no metrô, e de ir lá no CRAS, no CREAS, né? Então, agora eles criaram uma força também nacional de proteção do SUAS para situações de calamidade, não é? Para atender. E olha a situação do idoso quando ele se vê perdido, que perdeu tudo, a sua casa, né? que a água entrou, a água levou tudo, os seus pertences, seus documentos. Esse sentido de destituição, o Estado tem que prover. E aí, para terminar, a experiência muito importante do meu ponto de vista de política pública. Isso que a Maria do Carmo falou é muito importante. Cada município tem conselhos, Conselho da Saúde, Conselho da Assistência, Conselho da Criança, Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, a grande maioria tem. Esses conselheiros têm que saber que realidade é essa. Não tem que se contentar com o que tem na cidade, tem que saber o que precisa ter e que meta nós temos que ter para atender as necessidades de todos os idosos. Nós temos aqui no Brasil, desses 11 milhões e 200 que estão no cadastro único, nós temos mais de 6 milhões que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. E aí, idoso, nós temos 2 milhões e 700 mil idosos que recebem o salário mínimo. Mas é claro que às vezes ainda tem que ser arrimo de família com esse salário mínimo, porque ele tem que cuidar da família, porque a filha trabalha fora ou a filha não tem ninguém, tem que sair para trabalhar, ele tem que cuidar dos netos. Então, a vida das pessoas pobres, né, nesse país, como em qualquer outro lugar, é muito difícil, é muito sofrida. E nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que entender que nós temos que que as políticas públicas têm que chegar nos 33 milhões de idosos no Brasil. Aonde eles estão? Quem são eles? Quem está no cadastro único? Quem está vinculado à Previdência? Como é que a gente vai chegar nessas pessoas? Como é que cada município vai ter um plano municipal de atenção ao idoso? Isso é fundamental. E não é só quem trabalha com idoso que tem que se preocupar com isso, é todo mundo. O secretário de Fazenda, de Planejamento, o secretário de Saúde, de Educação, de Assistência Social, porque o idoso é uma política que está presente em todas as políticas, as outras políticas que têm atividades para os idosos. Os idosos têm que se alimentar bem, os idosos têm que ter boas orientações sobre o cuidado com o corpo, sobre prevenção. E isso, claro que dá para fazer coisas boas e legais com a própria comunidade, com a sociedade, mas tem que ter um rumo. Não é cada um sair fazendo o que acha que tem que fazer, né? O que sabe fazer. Por isso que a política pública tem esse papel. Ela tem uma lei federal, ela tem uma política nacional do idoso, ela tem cada estado e cada município tem que ser os seus planos estaduais e planos municipais, os conselhos têm que funcionar, as pessoas têm que ter coragem. Não é simples, a Maria do Carmo sabe o que é isso. Eu já fui conselheira também municipal e estadual. A gente tinha que peitar o governador, peitar o secretário de Estado para dizer, olha, ou vocês colocam recurso, ou não vai, ou as pessoas vão morrer de fome, vão morrer desprotegidas, vão morrer na rua, né? Então, eu acredito, e o Brasil já provou que tem solução. Nós já saímos de um patamar onde o Brasil, por exemplo, saiu do mapa da fome e voltou porque teve um governo irresponsável, porque teve um governo que nem na ciência acreditava. A pandemia foi o período mais triste para as pessoas idosas, que mais se isolaram, não é? E que não sentia protegida pelo próprio Estado. Então, nós temos possibilidade, sim, de melhorar, de favorecer, de ampliar, de ter metas claras para atingir, e aí o papel exatamente da vigilância socioassistencial, da assistência social, da saúde, na educação, é isso, é ver qual é a população que precisa, o que ela precisa, onde ela pode ter isso, e que indicadores nós queremos alcançar, medir as metas, né? Não sair fazendo programa assim, sem ter sentido para a cidade, para o município. O município de pequeno porte é muito diferente do município de grande porte. Isso tudo vai
da visão, da cabeça, das condições dos gestores municipais, estaduais, né? Mas eu estou animada porque eu acho que o Brasil, no nível federal, já conseguiu resgatar o diálogo com os estados e municípios, já conseguiu sair, por exemplo, o SUAS ia acabar o ano passado. Ele tinha 68 milhões. De 3 bi que ele tinha, o governo anterior passou para 68 milhões, que não dá, ia acabar. Agora já conseguiram trazer para 2,8 bilhões, mas é pouco. Nós queremos mais, depende do Congresso. Infelizmente, os deputados querem administrar o Brasil com emenda parlamentar, isso não leva a nada, porque a emenda parlamentar vai lá naquele município, acabou. Isso não é política pública. Política pública é um conjunto de ações permanentes, contínuas, oferecidas para a população, aonde ela precisar, quanto ela precisar, né? E quando ela precisar. Desculpa, eu sempre falo muito. Obrigado, Márcia Lopes. Eu gostaria de abrir o espaço agora para 2 perguntas. Uma para o professor Jorge. Gostaria que o professor Jorge fizesse uma pergunta para a Márcia. E gostaria que a Maria do Carmo fizesse uma pergunta para a Márcia. Fiquem à vontade. Bom, antes de fazer a pergunta para a Maria do Carmo, ou para a Márcia, Jada? A Márcia, eu gostaria que... Desculpe, mas antes de fazer a pergunta para a Márcia, eu preciso contar um case, né, que eu participei, porque eu fui convidado uma vez para fazer o diagnóstico social para a implantação do SUAS no município de São José do Rio Preto. E foi em 2009, me parece, 2008, 2009. E nós fizemos lá um trabalho, né, de que nós construímos uma ferramenta, né, para levantar a informação de uma amostra de 3.500 famílias do município, uma amostragem estatística, e com base nessa amostragem aplicamos um questionário enorme, né, e com base nesse questionário enorme, na verdade fui eu até que criei um indicador de vulnerabilidade familiar. Ou seja, eu criei para o município de São José do Rio Preto um indicador de vulnerabilidade familiar. Isso em 2008 e 2009. Né? Bom, o projeto que a gente ia implantar para fazer o diagnóstico incluía, inclusive, a gente, depois de detectar os problemas do município, a gente elencar esses problemas e começar a procurar soluções, né, para atendê-los. E a gente começou com um problema, né, que acontecia nos bairros periféricos, que era um problema da criança que ficava fora do horário escolar na rua, e que aquilo estava sendo objeto de uso dos traficantes. Então, o problema era muito grave lá. Foi o maior problema que nós identificamos naquela região, ali da Vila Toninho, quase na entrada de São José do Rio Preto. Quando eu saí em busca de soluções, eu procurei, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, soluções para esse tipo de problema. Eu encontrei na Unesp de São José do Rio Preto mesmo, né, um professor que tinha um programa que era de orientação, na verdade, para os meninos, né, do que fazer. Então, ele pegava as crianças, conversava, treinava, dava treinamento para indicar para uma instituição, né, para um esportista, né, música, artes, enfim, né, para que, né, isso em parceria com o município. Quando nós começamos, né, a trabalhar, mudou o prefeito. Quando mudou o prefeito novo que entrou mandou parar tudo, porque aquilo não era de interesse, porque aquilo era da administração anterior. Bom, eu lembro que quando eu fui apresentar o resultado final, né, numa reunião lá com a imprensa toda, eu chorei, porque eu falei, gente, eu trabalhei 2 anos e meio aqui nesse projeto, né, para criar tudo isso aqui, quando chegou a hora vamos dizer assim, da gente mostrar para a sociedade, né, de fato, onde estavam localizados os problemas e que tipo de ações a gente poderia, né, desenvolver para minimizar aqueles problemas, o prefeito novo resolveu cancelar tudo. Bom, mas eu pude perceber, o grande aprendizado meu com esse processo foi o seguinte, que a razão pela qual a gente tem a complexidade que nós temos hoje ainda. As equipes de governo, quase em todos os municípios, com raras exceções, ainda são feitas de gentes que são feitas por um certo conluio, não é isso? Uma certa aproximação com os candidatos, etc, etc. Qual é o grau de preparação que esse pessoal tem, tá, para fazer um bom trabalho como gestor do município?
Se para tocar uma empresa, né, pequeno, médio porte, já precisa de alguém capaz, né, de alguém com, né, com muita capacidade, habilidade para fazer o negócio render, você imagina um município. Né? E o exemplo maior que nós tivemos aqui em São Carlos foi um empresário que ganhou a eleição, uma das eleições, e quando ele foi eleito, falou, tocar o município é fácil, né? O difícil é tocar uma empresa. Foi o pior desastre da história política de São Carlos foi ter esse prefeito aqui como, né, como, vamos dizer, prefeito na cidade, porque ele achava que tocar município é fácil. Então, veja que nós temos um problema que eu, enquanto professor de uma universidade, eu atribuo que nós temos grande parte da responsabilidade também, porque nós formamos os nossos alunos, né, que vão ser esses futuros gestores por aí, seja empresa privada, seja nos governos, né, da forma segmentada, da forma da ciência como ela é. Então, nós formamos aí o assistente social, formamos o psicólogo, formamos o médico, formamos tudo na sua respectiva área. E quem é que faz com que esse pessoal trabalhe junto? É muito difícil, gente, é muito complicado. Então, nós temos numa secretaria, não só na Secretaria Municipal, mas dos governos do Estado e do governo federal, grupos de pessoas que nunca aprenderam a trabalhar de forma conjunta, né, multidimensional. São cada um olhando para o problema segundo o seu prisma e querendo resolver do seu jeito. Então, quem grita mais, né, pode mais, quem tem mais poder fala mais alto e acaba desviando a coisa para o seu lado. Então, nós temos esse problema que nós precisamos trabalhar assim. Uma prefeitura tem que ser gerida, vamos dizer assim, com a formação, com esse olhar, né? Não um olhar segmentado como é hoje. Porque, olha, nós temos N secretarias. Né? Essa secretaria, lá no nosso caso, desse projeto, gente, quando eu fiz a primeira reunião com os secretários, tinha mais de 50 pessoas dos vários departamentos, das várias secretarias do município. Tinha saúde, educação, meio ambiente, todo mundo, porque todo mundo achou que era muito importante a questão da vulnerabilidade familiar. Ou seja, a primeira reunião tinha tudo isso aí, a segunda reunião tinha 10, a terceira reunião tinha 5 pessoas. As demais acharam que aquilo não era importante, a ponto que eu fui desafiado pessoalmente, né, por um representante do Conselho do idoso não, dos aposentados de São José do Rio Preto, que ele falou textualmente na minha cara, foi, isso aí não vai dar nada. Né? Eu já participei de N reuniões desse tipo e nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo. Aquilo mexeu com meus brios. A ponto de eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio dar certo. E fiz até construir um indicador de vulnerabilidade social familiar de São José do Rio Preto, que em conversa aqui no município nosso, São Carlos, agora em 2023, conversando com a secretária aqui da assistência social, quando eles estavam em busca de indicadores de vulnerabilidade e não sabia que eu tinha desenvolvido um. Eu falei, olha, gente, como a coisa não se conversa, já tem um pronto, que nós já aplicamos lá em São José do Preto, comparamos até com o indicador do Ministério do Desenvolvimento Social na época, né, quando eu fiz a apresentação, para mostrar como aquele indicador ele era muito sensível para detectar essas nuances, né, da vulnerabilidade familiar. Mas, infelizmente, por isso que eu tenho uma visão, né, mais prática, talvez, da coisa, né, por ter participado já de vários municípios aí, com essa coisa, que a gente precisa ter uma política também, não só do que fazer lá, mas também do treinamento para os próprios gestores, para que eles consigam olhar mais para o cidadão, para a pessoa, não do olhar segmentado, eu vou cuidar só dos dentes, você cuida do braço, o outro cuida das pernas. Né? Essa visão, vamos dizer, muito segmentada, não dá certo, né, para gestar um município. Então, por isso que eu queria fazer antes de fazer a pergunta para a Márcia, né? Ô, Márcio, então, agora a questão que eu gostaria de fazer, rapidamente, porque né, eu já gastei muito tempo nessa minha interlocução, mas eu gostaria de perguntar para você, como você deve estar acompanhando esse movimento geral aí, porque é o seguinte, envelhecimento, né, não é uma coisa, vamos dizer assim, unifatorial, não é uma coisa que só disso ou daquilo. Por exemplo, nós fizemos pesquisa em São Carlos de Araraquara, que eu até comentei com o Jader, que nós identificamos, por exemplo, tanto aqui em São Carlos como em Araraquara, cerca de quase 30% das famílias tinha pelo menos um doente crônico. Um doente crônico na família. E a gente sabe que doente crônico é o que mais sobrecarrega o SUS, né? É o que mais dá problema para a família e assim por diante. No entanto, aparentemente, só fica atendendo nos postos, né? Só fica atendendo no... Então, essa questão que você falou, que agora né, o governo federal vai anunciar, ou já anunciou, um programa para a família,
né? Para chegar na família, eu achei fantástica essa ideia, porque vai pegar, vamos dizer assim, talvez no primeiro núcleo realmente importante, onde tudo acontece, né? Que é a família. A família é esse núcleo, porque hoje eu trabalho com felicidade, eu trabalho com família. Então, eu vejo que a família é um núcleo, né? Que é onde precisa o serviço público, a política pública precisa chegar lá, porque até agora não chega, né? O único programa que chegava lá era o programa Saúde da Família, né? Que entrava, que conversava com... Mas no governo anterior parece que foi desmantelado, né? Diminuiu bastante. Então, eu quero ver como é que você está enxergando essa coisa de atuar com a família, né? Com esses programas aí que eu não sei se vai dar certo, porque a gente sabe que existe resistência de todos os tipos, né? O trabalho, vamos dizer assim, os trabalhadores da saúde estão super carregados, estão estressados, aliás, é o contingente de maior, né, índice de burnout e estresse. Portanto, é preciso ter políticas que cuidem não só do cidadão, mas também do próprio cuidador. Então, e isso da família também, porque a família está sobrecarregando com esses casos todos aí, né, de doenças crônicas, né, de envelhecimento, e que sobrecarrega a família. Então, eu acho que a família merece um olhar, né, um olhar especial. Não sei o que você pensa disso. Maria do Carmo, a sua pergunta, por favor, a Márcia depois responde, as duas. Tá. Então, diante de tudo que Márcia falou e que Jorge falou, eu vou fazer aqui uma observação política. Nós temos, olha o que a Márcia falou sobre as nossas políticas públicas, o que nós temos na Constituição, nos ministérios. Olha o que o Jorge falou, exemplificando ações muito bem-sucedidas, né, do plano municipal, e nada acontece. Então, eu vou dizer que... eu vou dizer que existe na nossa política, a política brasileira, a nossa trajetória do país, nós somos regulados pelos fundamentos do neoliberalismo. Os fundamentos do neoliberalismo, eles não contemplam a política social. Então, você tem uma opção clara não, muitas vezes não clara, ou às vezes até clara, como no caso que ocorreu durante a pandemia, não é? A posição do governo, uma posição clara contra a vida. Esse é o princípio neoliberal, são os dogmas que regulam a nossa política. Hoje a Márcia mencionou aí governar, fazer política pública através de emenda. As emendas, na verdade, elas não são para política pública, não é? Elas são para zeladorias, na maioria das vezes. São zeladorias que os políticos jogam nas comunidades, nos municípios, para garantir voto. Uma outra coisa muito importante que, como conselheira, e que a gente vê que, de fato, acontece o contrário em todos os municípios do Brasil, porque eu estou aqui em São Paulo, mas a gente tem contato com conselheiros de outros municípios, de outras localidades. Na verdade, os conselhos, e eu falo aqui não só dos conselhos dos idosos, mas conselhos de saúde, etc., eles são orientados, eles são manipulados pela gestão pública, não é? Então, o conselho, ele é uma farsa, porque não é a sociedade civil que dá as cartas nos conselhos. Conselhos de idosos aqui em São Paulo, nós sabemos, aliás, a Fundação Perseu Abramo lançou há poucos dias uma pesquisa que publicou, né, resultados de uma pesquisa que a população o segmento, a população idosa, ela não aprova o governo Lula, é a que mais desaprova o governo Lula. E se a gente for enumerar, nem vamos enumerar aqui, é o governo que mais entregou política pública para a população idosa em toda a história.
Mas o que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, os governos, o governo, a instância municipal controla os conselhos, os fóruns. Aqui nós temos mais de 40 fóruns. Então, é isso que a Márcia também mencionou. Não fazem o enfrentamento das verdadeiras causas da miséria, né? Aguda da população idosa. Não, fazem reuniões, não estou fazendo treinamento nos fóruns, estamos estudando a lei, o Estatuto da Pessoa Idosa. São proselitismos para não fazer o enfrentamento. Não fazer o enfrentamento de que lá no núcleo de convivência tal, A, B, C, D, está faltando comida. Os idosos estão tendo que dividir o pãozinho com margarina ao meio para fazer o lanche. Ninguém fala isso, é proibido falar. A assistência social nada foi repassado, nem os aumentos, né, para os funcionários, nada. Então, existe essa política, fundamentos da política neoliberal que dominam a macropolítica no Brasil. Todos os a grande maioria dos deputados, dos vereadores, aqui na nossa cidade, passa cada coisa assim. Passou outro dia a venda da Sabesp. Você, Jorge, que é um estudioso, uma empresa exemplar que dá lucro, que atende a população, ela foi vendida por nada, não é? Para dar lucro aos rentistas. Então, vocês me desculpam, gente, eu sempre venho com esse argumento ao final de tudo. É uma questão ideológica, são os fundamentos do neoliberalismo. Então, me desculpem, mas eu pergunto a Márcia, com todo essa capacidade, esse conhecimento dela, como que nós vamos atuar politicamente para mudar isso aí, não é? Nós temos o arcabouço legal, nós temos o arcabouço, enfim, de políticas públicas, mas nós precisamos mudar a mentalidade de quem vai governar o Brasil. Obrigada e me desculpa que eu falei muito. Obrigado, Maria do Carmo. Passamos à professora Márcia Lopes. Obrigado. Bom, nós podíamos ficar aqui muitos dias, né? Para a gente, de fato, identificar, aprofundar os temas, falar dos casos, não é? Porque é assim mesmo. Podíamos aprofundar conceitos e temas para olharmos o futuro. E desde dessa última crise, da pandemia, onde milhões e milhões sofreram demais por ver os seus queridos, os seus entes mortos, né? Isso não precisava ter acontecido. Então, saber que dos mais de 600 mil mortos, pelo menos 350 mil poderiam não ter morrido, quer dizer, isso é muito grave, né? Isso mexe muito com a cabeça, com o coração, né? Com o sentido mesmo da vida das pessoas. E acho que a gente tende a isso, né? Infelizmente, concordo plenamente com a Maria do Carmo, a partir desse sentido, né, neoliberal, que tudo é o mercado, que tudo é a produção, que tudo é o lucro, que tudo depende do mercado financeiro internacional, né? Isso é uma lógica que, para quem é conservador, que para quem é capitalista, isso é o que vale, isso é o que orienta, né? Então, de fato, nós estamos sempre na estrada, né, da luta, da resistência, da organização, da mobilização, para fazer frente a essa situação do país. E o Brasil viveu desde imagina, um país que escravizou o seu povo, né? Um país que acha natural cometer violência contra a mulher, um país de machista, um país homofóbico, um país que tem, né, tudo isso que a gente conhece pela sua história, não é à toa. Tem aí a sua história e as interferências e as influências todas
de outros países, de outras lideranças, de outros poderes, de uma visão, de fato, que não põe no centro o direito humano, né, os direitos humanos, que não põe, como diz o nosso querido Papa Francisco, né, quando ele escreve o documento sobre a casa comum, né, quando ele fala que economia nós queremos, uma economia social, popular e solidária. Hoje à noite até nós vamos fazer esse debate, né? Que como é que a gente vai dar conta, né, de uma economia que é pressionada todo o tempo a olhar o mercado, a aderir às regras do mercado, né, e olhar essa população que foi né, empobrecendo nos últimos anos, cada vez que o Brasil retrocede, seja no município, seja no estado ou seja no nível federal, né, nós temos um tempo maior que nós vamos demorar para recuperar a garantia dos direitos da população, e hoje falando da população idosa. Não é? Eu conheço inúmeros municípios brasileiros que tratam muito bem os seus idosos, que têm política de convivência, que têm integração entre as áreas, né? Que têm resultados importantes, no caso da saúde, da educação, da cultura, da assistência social, né? Então, é claro que quando nós elegemos um prefeito ou uma prefeita que tem esse compromisso, e vereadores e vereadoras, e eu acho que esse é o caminho. Dia 6 de outubro, nós temos eleições municipais. Toda vez que eu me reúno com um grupo, eu falo, quem aí é candidato a vereador ou vereadora? Quem aí é candidato a prefeito ou prefeita? Nós precisamos de candidatos e candidatas que assinem o compromisso, ainda dá tempo, de fazer uma carta, né, para que os candidatos e candidatas assinem uma carta compromisso de cumprir a política do idoso. Como já foi dito aqui, o Brasil é um exemplo para o mundo do ponto de vista da legislação, da Constituição de 88, de toda a legislação do SUS, do SUAS, da educação, do CISAM, né, da segurança alimentar, de todas as áreas. Né? Nós temos da Política Nacional do Idoso, da política da pessoa com deficiência, da política das mulheres, da política indígena, da Política Nacional de População de Rua. Nós temos essa referência. O que precisamos? Precisamos de líderes, de governantes que tenham essa coragem e que tenham esse compromisso. E isso significa fazer política. E, infelizmente, o que os políticos populistas fazem é convencer a população, né, que trocar o voto, né, prometer aquilo que no futuro, na verdade, vão virar de costas para essa população. Né? Infelizmente, uma grande maioria que ganham as eleições acabam depois prejudicando a vida da população e dos idosos. Olha a luta que a gente tem, para vocês terem uma ideia. Para receber o BPC, ninguém precisa contratar um advogado. E isso está quase instituído. Nós temos centenas e centenas de advogados que não têm escrúpulo nenhum e que, para encaminhar o processo de pedido do BPC de um idoso ou de uma idosa, cobra depois 6 meses do seu honorário. Quer dizer, isso é um absurdo, nós temos que denunciar, os conselhos têm que denunciar. E quando a Maria do Carmo falava dos conselhos, é verdade, mas também é verdade que nós tivemos uma fase de conselhos muito importantes. Aqui em Londrina, em qualquer lugar do Brasil, nós tivemos momentos em que os conselhos foram para a Câmara de Vereadores, foram para o Ministério Público, denunciaram, né, e conseguiram alcançar resultados importantes daquelas situações vividas pela comunidade, pelos idosos, e até hoje. A primeira coisa, quando um assistente social fala, o que eu faço? Vai para o Ministério Público, faz denúncia. Né? Nós temos que agir assim, nós temos que ter coragem, senão isso não vai mudar. E aí, Jorge, você tem razão, né? Acho que no caso do SUAS, a nossa política nacional de assistência social fala de centralidade na família. Mas essa centralidade na família não pode ser para culpar a família. Culpar a família porque não cuida do idoso, porque não dá o alimento necessário, porque ele não tem uma cama boa para dormir ou porque ele não consegue ser atendido. Nós temos que olhar essa família como um espaço
afetivo, mas como um espaço de contradições, porque a família, geralmente, dos idosos em situação de pobreza, é tão vítima quanto o próprio idoso, né? Então, as famílias precisam ser acolhidas, orientadas, nós precisamos escutar as famílias, né? O seu modo de viver a vida, a sua cultura, não querer, né, mostrar, não querer ensinar uma regra que não tem nada a ver com a cultura, com o modo de vida dela, né? E isso faz parte do trabalho de quem está nos CRAS, nos CREAs, nos centros POP, na unidade básica de saúde, na escola. A escola tem um papel fundamental. Imagina se a escola trabalhasse com os pais e com as crianças essa perspectiva do respeito ao idoso, da escuta ao idoso, né, da participação, da valorização das pessoas idosas. E isso é possível fazer. E aí, claro que os serviços que a Constituição fala, quanto mais descentralizados, melhor. Né? Então, aí é saúde da família, que foi desmontada e agora está voltando, são os NAFs, que são as equipes da saúde também que vão, os agentes comunitários da saúde foram fundamentais lá atrás, e que também foi desmontado e que agora retoma. O serviço no domicílio para idoso, da proteção básica e da proteção especial, os centros de convivência, né? Quer dizer, os cuidadores, né? Laís Abramo fazendo um trabalho muito importante lá no Ministério sobre a política de cuidado, cuidar de quem cuida, né? Então, tem aí muitas possibilidades. E eu acho isso, né? Assim, se no próximo dia 6 de outubro a gente souber escolher os prefeitas, porque é automático. O prefeito que ganha a eleição, ele vai, se ele for um prefeito que tem essa visão profissionalizada, essa visão de planejamento, essa visão de valorizar o índice de vulnerabilidade que você fez, por exemplo, lá na SAGE, né, tem que conversar com o pessoal, que o Ministério fez há pouco tempo um índice de vulnerabilidade. Então, se ele acredita nisso, ele vai conduzir assim o município e vai escolher para secretários gente competente, comprometida, e se não, ele vai contratar o vizinho, o compadre, quem perdeu a eleição, e aí vira o caos. Isso no município, isso no Estado, isso na União. Eu te mandei até, Maria do Carmo, o relatório de informação. São Paulo tem mais de 47 milhões na conta do Fundo Municipal de Assistência Social. Isso é um assinte para um prefeito que quer continuar prefeito da cidade de São Paulo e que, de fato, não sabe nem administrar as contas, os valores, os recursos que recebe. E na contabilidade, você tem que gastar bem, você tem que planejar os gastos, ter um bom orçamento, uma boa execução orçamentária financeira para você poder receber mais, não é? É isso que acontece. Então, eu acho que isso tem que ser denunciado. Eu já mandei, né? Denunciado e cobrado, e avisar a população que está acontecendo isso, que tem dinheiro para fazer melhores ações em São Paulo, em qualquer município desse país, mas tem que saber administrar, tem que ser competente para poder responder aí, né, às necessidades da população. Então, eu sou otimista, eu acho que o Brasil tem jeito, sim, o Brasil tem quadros excelentes, o Brasil tem uma grande intelectualidade, o Brasil tem um povo maravilhoso, que é criativo, que é trabalhador, né? O Brasil tem aí as mulheres, né, que, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a opressão, né, são mulheres que vão à luta, e a gente tem que entender que política social tem raça, tem cor, tem etnia, e que a gente precisa respeitar essas realidades, as diversidades, os territórios desse Brasil, né, e responder bem. É para isso que tem Estado, é para isso que, senão, não precisa, né? Nós não precisaríamos de um Estado democrático, de direito, que trata aqui no artigo 6º os direitos da população. Toda a população que está ouvindo agora, né, nesta rádio, nestes programas, sobre o envelhecimento, peguem o artigo 6º da Constituição de 88 e leiam o que é direito da população, que é também o direito da população idosa. E eu espero que, assim, esse programa chegue, né, em muitos lugares
onde as famílias também se sintam motivadas a perguntar, a participar, a procurar os seus direitos, em todos os lugares, aonde elas vão. Elas não, né, elas podem ir para a igreja não só para fazer aquilo que o pastor manda, ela tem que ir para a igreja cobrar os direitos que ela tem. E que tudo isso vira um movimento político, um movimento de construção da sociabilidade, dos direitos, da cidadania e da participação. Muito obrigado. Com esta fala da professora Márcia Lopes, assistente social, ex-ministra do MDS, destacando a importância de nós todos como sujeitos de direitos, não, constitucionalmente reservados. Nós estamos finalizando o nosso programa com agradecimentos a Márcia Lopes, agradecimentos também a Maria do Carmo Guido, socióloga, pós-graduação em políticas públicas, também ao professor Jorge Uishi, egresso aí do Departamento de Estatística aqui da UFSCar, e a Maria Tereza Ramalho, nosso apoio logístico desde a UFSCar. Muitíssimo obrigado, e agora nós temos um minutinho para as despedidas dos nossos ouvintes. Desde já, obrigado a todos e todas por acompanhar esse programa. Muito obrigado. Márcia Lopes pode falar uma saudação, depois Maria do Carmo, Jorge e a Maria Tereza, a gente encerra esta gravação. Muito obrigado. Obrigado, Jader, parabéns mais uma vez, obrigada, Maria Tereza, obrigada, Jorge, Maria do Carmo, foi um prazer, uma alegria estar aqui e poder falar aos ouvintes, né, aí dos programas Cenários Agroecológicos e da Rede Josué de Castro. Espero que as nossas palavras, né, de fato, possam ter contribuído para uma reflexão, para motivação, para que a gente acredite que o futuro pode ser diferente, né, do que nós temos vivido. Nós queremos um futuro com justiça, com democracia, com a participação, né, não podemos admitir nenhum tipo de violência, nós queremos paz e nós queremos governos que respeitem os direitos da população e, principalmente, os direitos dos idosos e das idosas, com a participação deles, inclusive. Então, né, que os ouvintes continuem essa conversa aonde participam, para que, de fato, dê frutos e a gente possa, assim, ir avançando na concretização daquilo que a gente tem no Brasil em termos de leis, de projetos, de políticas públicas. Um grande abraço a todos, todas e todos aí. Tchau. Bom, eu quero agradecer ao Jader e à Maria Tereza, que tiveram a ideia de promover essa roda de conversa, onde eu tive o privilégio de ouvir Márcia Lopes e Jorge Uishi. Aprendi muito, como sempre aprendo, e espero ter contribuído, não é? Fazendo, enfim, uma denúncia de que nós precisamos escolher bem os nossos governantes, porque tudo depende de vontade política. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer ao Jader e à Maria Tereza por esse convite, embora meio forçado, viu, Maria Tereza? Não era para ser assim. Eu não me sentia à vontade para estar, vamos dizer, conversando com duas ilustres palestrantes. Para mim era demais. Mas, né, já que eu estou aqui, e essa mensagem que eu queria deixar, gente, né, para os idosos, principalmente para quem está nos ouvindo, é o seguinte, gente, nós precisamos acreditar mais na nossa potencialidade, viu? Não é porque nós somos idosos, porque nós estamos morrendo, não, viu? Eu estou com 75 anos de idade e tenho energia suficiente para tocar a vida e com muito mais energia que muitos jovens por aí. E eu acredito que muita gente que está nos ouvindo também está no
né, patamar que eu, ou seja, tem condições. Então, precisa acreditar que nós temos essa capacidade. Não vamos deixar a peteca cair, não. Não é porque, né, nós estamos aí, o pessoal está dizendo que a gente não está mais com nada, que é tiozão para cá, né, vovô para lá, que a gente já acabou, não. Hoje nós temos muito tempo de vida ainda para cumprir. Portanto, não vamos deixar a peteca cair. Vamos lutar pelos nossos direitos, né, pelos nossos deveres também, né, para que a gente consiga transformar a sociedade para aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Então, se a gente está achando ruim, né, que a vida não está boa, vamos lutar para melhorar, gente. Então, é essa mensagem que eu deixo aí para o pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado. Viu? Um abraço para todos. Muitíssimo obrigada por partilharem o conhecimento e, através desta tarde, nós estaremos chegando em muitos lugares que nem sabemos onde terá pessoas, né, a escutar a fala de cada um que esteve aqui nesta tarde. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, Tereza. Obrigado, Maria do Carmo. Obrigado, Jorge. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, Obrigado. Uma honra ter conhecido vocês, viu? Tchau, obrigada. Vamos continuar. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.